E fizemos as correções que consideramos positivas. Eu vou passar a palavra para o deputado Renato. Com relação aos 40 bilhões, o senhor não vai responder? Eu não sei exatamente qual a sua pergunta. Eu não sei. Aqui, nós fazemos as coisas de maneira mais transparente. A sua pergunta é assim: nós fazemos as coisas mais transparentes? Sim, fazemos as coisas mais transparentes. Não. Eu vou repetir a pergunta. A pergunta do senhor não entendeu. Eu responder sobre uma administração pretérita, eu acho que ela não está exatamente dentro do. Mas eu não perguntei isso, ministro. Minha pergunta não foi essa. Qual é a sua pergunta? Eu contextualizei, eu coloquei o fato e perguntei. O ministro da Fazenda não sabe quando 40 bilhões são adiantados pelo sistema financeiro do seu caixa? Eu não vivi essa situação. Não, mas eu estou perguntando em tese, enquanto ministro da Fazenda, se a Caixa ou se o banco utilizar, o senhor saberá ou não? Essa é a primeira pergunta. Segundo, o Banco Central não tem instrumentos de verificar isso? Eu estou pensando para o futuro, ministro. O tema ainda está em discussão no TCU. É uma pergunta. Quer dizer, nós não estamos discutindo o ministro da Fazenda na atualidade vai virar parecer. Deputado Afonso, ele fez as perguntas. Presidente, isso é tempo de resposta. Deputado, pode deixar que a gente está controlando. Vossa Excelência fez as perguntas e serão respondidas. Minha pergunta é objetiva. O Banco Central tem como saber se um banco do sistema financeiro público adianta 40 bilhões para um cliente ou não tem? Essa é a minha pergunta. Não está a segunda pergunta, que é adiantamento. O ministro da Fazenda, ele tem como saber que um banco do sistema financeiro do qual ele comanda, do qual ele também fiscaliza, se ele tem como saber que este sistema financeiro lhe adiantou 40 bilhões para os seus programas? E segundo, se o senhor, enquanto ministro da Fazenda, sabendo disso, o senhor comunicaria para ele... A pergunta foi essa. Deputado Marquesan, o senhor já reviveu as perguntas que já foram feitas. Foi direito do autor do requerimento fazer suas perguntas. Se o ministro respondeu parte delas, ele só está relembrando as perguntas que já foram feitas. Qual é a questão de ordem? Eu só quero saber o artigo. Se é questão de ordem, eu queria saber o artigo do regimento. Opa, senhora presidenta. Se for discussão, a gente para discutir. Qual o artigo que eu não ouvi? Qual artigo? Ou é o 64 ou é o 92? Não. Deputado, 95, deixa o ministro 95, responder. artigo 95. Só correndo aqui, presidente. Deputado, eu vou seguir com a reunião. Deixa o ministro responder. Vossa Excelência já vai falar em breve. Ministro. Muito bem. Deputado, suas perguntas caracterizam uma situação abstrata. Tá certo? Elas não têm relação com apesar de parecer, elas não têm relação com nada que tenha sido detectado ou alguma coisa. A questão, assim, o senhor tem que entender a questão de como são feitas as estatísticas do Banco Central. As estatísticas do Banco Central é uma questão de estatística, tá certo? Tem certa metodologia, são metodologias universais, tá certo? A natureza da sua pergunta eu não capto exatamente. Foi feita, se há um aumento de haveres ou coisas em um banco, isso é captado, tá certo? Isso é uma pergunta, não há dúvida. Se há uma variação de haveres, isso é captado. Sempre foi captado, continua sendo captado, tá certo? Sobre tudo que os bancos públicos fazem, eu acho que também, se tem uma ideia, eu trouxe aqui números do BNDES, etc. e tal, também se tem conhecimento. Então, sim, se há uma coisa... Agora, mas é uma questão absolutamente genérica. Eu não sei exatamente o que o senhor quer perguntar com isso, mas tudo bem, sim. Deputado Renato, 3 minutos para sua réplica. Já respondeu, deputado Marquesan, por favor. Já respondeu, deputado Marquesan. Com a palavra, o deputado Renato Molin.